bastante, que eu preciso que vocês entendam sobre o cabelo laranja, é o seguinte: não adianta o cabeleireiro achar que vai pegar um cabelo com o tom, com o fundo de clareamento 7 ou com fundo de clareamento 8 e vai deixar esse cabelo claro e vai deixar esse cabelo sem estar um cabelo alaranjado, tá? Por quê? O fundo de clareamento, quando a gente chega no fundo de clareamento entre o 9 e o 10, eu preciso que vocês entendam isso, porque eu recebo muita pergunta sobre isso. Vocês precisam entender que o fundo de clareamento de 9 para 10, veja bem, de 9 para 10, não é entre 9 e 8, não. O fundo de clareamento, o louro claríssimo, entre 9 e 10, ele absorve a cor. É como um papel branco, tá? Tenho aqui um papel em branco. Então, se eu tenho aqui um papel em branco, o que acontece com esse papel em branco se eu passo aqui um amarelo? Ele vai ficar amarelo. Se eu passo aqui um vermelho, ele vai ficar vermelho. Por quê? Porque ele aceita tudo, certo? O branco, ele aceita tudo. Então, um cabelo para ficar platinado, se ele está no fundo de clareamento 10, ele vai ficar facilmente platinado. Quando a gente, com o pó descolorante, ele atinge o fundo de clareamento 10, mas ele fica com um tonzinho perolado, ele fica com um tonzinho amarelado. Então, se você usa um fundo roxo ou violeta, ele facilmente vai ficar bem clarinho e bem branquinho, porque é fácil de neutralizar os tons 9 e 10. Mas o que eu preciso que vocês entendam é o seguinte: quando um cabelo está com coloração, tá? Nem mechas não é coloração. E a coloração número 7, por exemplo, que é o que a gente mais passa na maioria dos cabelos que a gente usa para cobrir brancos, por exemplo, é a coloração número 7. A maioria dos cabeleireiros, dos cabelos, a gente sempre opta para usar o número 7. Não adianta que o número 7 ele tem um fundo de clareamento laranja. Então, se você passar 7.1, 7.21, 7.31, 7.11, 7.12, 8.12, 9.12, 10.21 ali, não vai neutralizar o suficiente para que esse cabelo não fique laranja, tá? Então, entenda bem, para você matizar um cabelo a ponto que ele tire o laranja, você nunca pode tentar clarear esse cabelo com coloração ou neutralizante ou tonalizante. Você deve escurecer. Então, se você vai aplicar um tonalizante para neutralizar uma cor de um cabelo, você deve sempre escurecer ou usar o mesmo fundo de clareamento. Nunca tentar clarear, porque só o que clareia a ponto de tirar o laranja de um cabelo é o pó descolorante. Então, a gente precisa entender isso. Aí você fala: Tid, então vou fazer mechas nesse cabelo, né? Cliente chega falando: eu quero fazer mechas para tirar esse laranja do meu cabelo. Você faz umas mechas, tudo bem. As mechas vão ficar bem clarinhas, mas aquela tonalidade que está alaranjada, ela vai continuar daquela mesma cor. Então, esse cabelo ele vai ter mechas claríssimas, que no caso até ficariam platinadas, mas aonde ele estava laranja, ele vai continuar laranja. Onde ele estava com fundo de clareamento 7, o fundo vai continuar fundo de clareamento 7. E como eu disse no começo, o branco ele absorve cor, o cabelo loiro absorve cor. Então, quando a pessoa tem um fundo do cabelo natural escuro e você faz mechas claras, esse cabelo fica cinza. Por quê? Porque o loiro vai absorver o cabelo escuro que está do lado dele. Então, você fez mechas, certo? Então, veja bem, aqui tem mechas. Aqui você tem um cabelo escuro e aqui você tem um cabelo loiro. O loiro está do lado do escuro, naturalmente ele vai ficar cinza. Ele vai ficar acinzentado. Agora, se aqui do lado dele tiver um cabelo laranja, se tiver uma mecha número 7, o fundo desse cabelo estiver número 7, essa mecha laranja, ela vai refletir nesse loiro que você acabou de fazer. E eles vão ficar amarelados e laranjados. Então, eu vejo as pessoas brigando com o cabelo laranja a vida toda e falam: não consigo, meu cabelo puxa pro laranja.
O cabelo da minha cliente puxa pro laranja, sempre eu faço mecha, sempre eu faço coloração, eu faço isso, faço aquilo, e não tem jeito, puxa pro laranja. Gente, cabelo não puxa pra cor nenhuma, tá? Não puxa pra cor nenhuma, entenda isso. Porque existe uma coisa que se chama fundo de clareamento, e é o fundo de clareamento, a altura de tom do fundo de clareamento, que vai determinar a cor final desse trabalho que você vai fazer. Então não adianta usar a coloração número 7, número 8 e achar que o cabelo não vai ficar laranja, porque ele vai ficar. Você pode neutralizar esse cabelo? Pode, mas ele não vai ficar um louro claro, ele pode ficar um marrom mais fechado, um marronzinho mais matizado, uma cor mais bonita dessa forma,